Waka Waka, bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada, Bitdove no Twitter, bitcoinheiros, claro. Hoje, conversar aí sobre o tema do momento, né? Autocustódia, pois é, um desenvolvedor do Bitcoin, um OG, Original Gangster aí, um cara das antigas, teve aí seus bitcoins roubados, né? Aparentemente. Fica comigo. Oh yeah! E o OG da vez aqui é o Luke Dasher. Pois é, o Luke Dasher aqui, um Roman Catholic, católico romano, marido, pai de 8 filhos e desenvolvedor do Bitcoin Core, né? Ele não acredita, né, que o pessoal que está no Vaticano, ele fala aqui, né, que o pessoal que está no Vaticano hoje em dia não são católicos, dominaram, né, o Vaticano. Pois é, instituição religiosa, né? Corrompe, né? O poder absoluto, né? O poder de Deus, você ser representante de Deus na Terra, corrompe absolutamente, né? Provavelmente essa é a visão dele aí, né? Da instituição, né? Apesar dele se considerar um católico romano. Enfim, tá aí o Luke Dasher, né? Um pouco de, né, background aí sobre ele. É uma pessoa bastante, digamos, controversa aí no mundo do Bitcoin, né? Apesar de, né, ser católico, não ser muito controverso, né? Inclusive pai de 8 filhos, mostra baixa preferência temporal, né? Ou ele quer realmente, tem skin in the game, nesse mundo, não é uma pessoa niilista que não tem nada a perder, né? Que só pensa em si mesma e não tem outros dependentes, né, dela. Enfim. E durante a pandemia, né, foi engraçado, ele foi uma pessoa que muito, né, falou que tem que se usar máscara, que realmente é importante usar máscara, que é um perigo. Ou seja, inclusive ele teve uma conferência aí do Bitcoin, ele foi assim, né, o Luke, você vê aqui, né, com essa máscara aqui, que realmente, né, se for para usar máscara, essa aqui protege. Ele falou, segundo ele, durante os anos que ele usou a máscara, né, não teve, ele e os filhos dele, a família dele, né, não tiveram corona, e quando eles começaram a relaxar, eles tiveram. Enfim, é um erro, a meu ver, né, usar máscara. Para mim, usar máscara é uma falha, né, você tá, mesmo que ela funcione, né, no caso dele, você tá evitando, você não tá se expondo, né, regularmente aos vírus, né, então você, às vezes, pega um vírus mais desenvolvido, mais adiante, ele pega mais pesado mesmo, né? E aparentemente o que aconteceu, ele teve, segundo alguns relatos aí, recentemente ele estava hospitalizado e pode ser que isso tenha causado o problema que ele teve, né? O problema que ele teve tá aqui, ele publicou aí no dia 1º de janeiro, né? Que a chave PGP dele foi comprometida, né? Chave PGP, Pretty Good Privacy, né? PGP, GPG, a gente usa, né, o GNU Privacy, né? A gente usa o Free Open Source, geralmente a gente usa GPG, né? Não PGP. PGP é o nome da tecnologia, desse protocolo, né? De chaves públicas e privadas, ok? Então a chave PGP dele foi comprometida, é uma chave que ele usa para assinar software, para verificar que realmente uma coisa que ele está subindo no servidor dele foi ele que fez, e aparentemente ele usava também, né, para fazer a segurança do Bitcoin dele, né, a chave PGP. Como ele já tinha que fazer a segurança daquela chave, né, ele utilizava essa mesma chave provavelmente como uma barreira, né, para acessar o BTC dele. Ele diz aqui que a chave dele foi comprometida, de alguma maneira, ele ainda não sabe como, né, ainda está acontecendo, né, esse caso, não é algo que terminou, né? Que ainda está longe de terminar, provavelmente, da gente entender realmente o que aconteceu, mas as chaves foram roubadas. Isso é óbvio para ele, por quê? Porque Bitcoin sumiu, né? Isso é uma coisa ótima da gente ver no Bitcoin, né? Que antigamente, se você tinha a sua chave PGP roubada, ia ser muito difícil você saber que ela foi roubada até você encontrar, de repente, um software com malware, né? Que ele, como desenvolvedor, criou, com a chave dele, assinado com a chave dele, né? E muito dano ter sido feito já. Importante, se você roda Bitcoin, o Luke, ele tem uma implementação do Bitcoin. Se você roda Bitcoin Notes,
não atualize, ok? Não atualize, e se eu fosse você, eu desinstalaria, enfim. Eu estaria preocupado, porque a gente não sabe quanto tempo, né, essa chave PGP está comprometida. Né? Ele soube agora porque Bitcoin sumiu. Esse foi o trigger, né, provavelmente. Não é que ele soube que a chave foi roubada e aí o Bitcoin sumiu. Não. O Bitcoin sumiu. Ele falou, putz, como sumiu? Se está com a minha chave PGP. Só pode ser porque alguém tem a minha chave PGP. Né? Ele não sabe como. Me ajudem, por favor. Né? Ele está preocupado. Ele está... E parece que ele estava hospitalizado e estava com, né, sleep deprived também quando ele escreveu isso aqui. A gente ainda não sabe muito bem. Muita gente achou também que era que a conta do Twitter dele foi hackeada. Também é uma possibilidade, a gente ainda não sabe, né? Quando você, a primeira coisa que uma conta do Twitter escreve, né, que a minha chave PGP foi comprometida, pensa que é uma das poucas formas que ele tem, né, a chave PGP, de confirmar que é ele mesmo, né? Então, mesmo se alguém enviar uma mensagem assinada com a chave PGP dele, falando, não, isso é mentira, eu não fui, né, não aconteceu nada, ninguém vai acreditar, né? Então, primeira coisa, né, primeiro red flag aqui, ou seja, quando, né, red flag, mas é uma coisa que impossibilita, né, que muita gente verifique com ele, né, pessoas que conhecem ele pela internet, obviamente. Quem conhece ele, o problema é esse, né, acho que ele é meio isolado, ele tá numa zona... Eu não sei quanta gente conhece ele de verdade, tem contato telefônico, enfim, né? Não conhece de verdade, mas exato, tem acesso físico a ele, né? É fácil. E não está acostumado ao acesso eletrônico e à verificação por chave PGP. Então é difícil de você, né, verificar se realmente é verdade o que está escrito aqui nesse tweet, ok? E mesmo, enfim... Ele fala aqui, parece que um pouco dessas moedas que foram roubadas foram CoinJoin para um endereço. Essa mensagem também é estranha. Né? Isso aqui não é você não faz CoinJoin para um endereço. Você pega de um endereço e quando você faz CoinJoin, você divide em mais endereços, geralmente, né? Porque você junta com frações menores de outras pessoas e aí no final você tem outras, né, fora. Não é um CoinJoin, né? Ele escreveu errado isso aqui, talvez ele não entenda o que é um CoinJoin direito, né? Na verdade foi consolidada, as moedas foram consolidadas, né? Muitas foram enviadas para o mesmo endereço, ok? Terceira mensagem dele, ele pede ajuda para o FBI, né? Muita gente, por exemplo, teve um vídeo ontem no Safe Source, aí, se você não conhece, é um canal bem legal aí do Peter, lá do Ancapsu, que ele fala sobre segurança da informação, né, que é a profissão dele, né, essencialmente. Eu gosto muito, é um canal muito legal que me ajuda, né, a ficar atualizado, por exemplo, falha no kernel, bem importante saber que tá rolando, né, coisas do estilo. Tem coisas legais aqui, mas ele fez um vídeo ontem sobre isso aqui, esse mesmo assunto, que foi bastante ruim. Ele falou que estava muito preocupado, né, porque... Deixa eu dar um play aqui, né, Por que eu digo que isso aqui é um problema? Porque, veja, o Bitcoin, a ideia dele é justamente ele ser um sistema que é imune a governo, que ele é fora do governo, que ele se sustenta sem intervenção estatal. Isso me deixa muito preocupado, porque quando um dos principais desenvolvedores do Bitcoin, a primeira reação que ele tem quando ele é roubado é buscar o governo, isso pode abrir caminho para um monte de coisa. Esse cara pode, por exemplo, amanhã resolver, não, então peraí, o governo tem razão, eu preciso botar um backdoor aqui no código do Bitcoin para quando acontecer esse tipo de coisa, o FBI poder intervir. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente sabe, o governo, em tese, ele vende segurança, mas ele vende muito mais proteção dele mesmo, então é para usar isso. Enfim, e você vê, o próprio Peter, né, que é um cara inteligente, conhece o Bitcoin, já está no Bitcoin há algum tempo, cometeu esse erro, né, de achar que porque o Luke, né, pediu ajuda e a polícia, né, nesse caso, ele pode colocar um backdoor no código do Bitcoin. Não, né, ou seja, o código do Bitcoin é open source e o Luke não pode me forçar a rodar nenhum código, né, se no código tiver escrito, tiver um backdoor, né, entre aspas, é difícil ter um backdoor num código open source, né, mas digamos que consiga, né, eu não vou rodar esse código, né, ou seja, se for obrigado, forçarem, tiver uma versão Bitcoin lei, sei lá, né? Enfim, ninguém pode forçar as pessoas a utilizarem essa versão, né? Ou seja, o Bitcoin segue sendo o Bitcoin, não tem, né, nenhuma relação. Eu entendo o Luke pedir, né? O Luke Dash, ele nunca foi, né, Peter? Só para te explicar, não é que ele que é novidade, né? Que ele é uma pessoa que acredita no governo de uma certa forma. Ele não é um libertário, ele é católico
Ele acredita em governança, ele acredita em ser governado, ele fala sobre isso. Deixa eu mostrar aqui uns tweets, né, antigos dele aqui. Esse aqui foi muito controverso em 2017, porque ainda mais era na época que o pessoal do Bcash estava fazendo um monte de FUD aí, e o Luke foi o cara que inventou a ideia de soft fork, né? O Luke encontrou essa possibilidade, ok, a gente pode fazer assim essa mudança, colocar Segwit sem fazer um hard fork, né? Segwit não é dele, mas ele ajudou na implementação do Segwit dessa maneira aí, como soft fork, que é brilhante, né? Uma maneira interessante aí de você fazer isso. E ele, quando ele deu esse depoimento, né, o próprio Roger Ver, o pessoal das shitcoins começaram, né, a falar um monte. Olha só, o mesmo que o Peter falou agora, né? Por isso que eu tô falando que por isso que eu, inclusive, eu fiz esse vídeo, porque eu vi esse vídeo do Peter, o pessoal tava falando, olha o que o Peter tá falando, e, né, é nível galera do Bitcoin Cash lá em 2017 que acha que o Luke apita alguma coisa no Bitcoin. Não apita nada, né, ele é um desenvolvedor, pro momento que ele começar a fazer besteira, vamos falar sobre essas besteiras que ele tá fazendo, e ele não vai continuar fazendo besteira, né, no Bitcoin. Os bitcoinheiros não são trouxas, né. Mas ele escreve aqui, ó, se o meu governo pedir que eu pare, né, que eu pare... Puta, a conta foi suspensa, não dá pra ver a resposta pra quê, né? Mas ele fala, né, se o governo pedir, eu vou submit, eu vou fazer, né? Como um sujeito de fé, né? Eu acredito no governo. A desobediência não é algo que eu considero aceitável, né? Entendeu? O nível, né, do discurso do cara. Ele é um católico, né? Ele acredita, para ser católico você requer a crença, né, de que as leis, né, o governo superior e as leis devem seguir princípios católicos, né? Ou seja, ele acredita que se a lei ela enforce, né, ela tem princípios com os quais ele concorda, ele vai utilizar a lei. Ele não está, entendeu? Ele acredita que tem o uso legítimo da força, né, no arsenal, né? Não é... Ele fala que para prover ordem para a sociedade, ok? As pessoas devem obedecer às suas leis justas, né, e mandamentos sem nenhuma ameaça. Ou seja, que para ele, né, você como ser humano bom, você tem que... As leis justas, você tem que obedecer elas, né? Você tem que obedecer elas. Então, ou seja, ele, obviamente, no momento que ele foi hackeado, né, ele entra em contato com o provedor de serviço de segurança que ele está pagando, né? Todos nós estamos pagando. Acredito que você faria o mesmo, né, Peter? Ou qualquer pessoa que for hackeada, por mais libertária que seja, você já paga imposto igual, né? Por mais libertário que você seja, o arrego, ninguém escapa do arrego, né? Nem que seja, ou seja, alguém pode escapar um pouco do arrego, mas não todo o arrego, né? Nunca. Então, você vai pedir para o provedor de serviço de segurança que você está pagando para dar serviço. Não tem nada de... né? Ele não está pedindo para mudar o protocolo, não está pedindo para mudar o Bitcoin, né? Está pedindo para encontrar os perpetradores do crime, né, contra ele, o crime cibernético de invadir o servidor dele. Outra vez, Peter, na empresa dele, faria a mesma coisa, né? Não tem nada, e não o faz mais ou menos, né, perigoso para o Bitcoin, né? Não tem nada disso, ou seja, não tem nada com que se preocupar aqui, ao meu ver. É um cidadão, né, que foi hackeado, foi roubado, né, cuja sua propriedade foi roubada, que está pedindo, né, ajuda para encontrar quem fez isso, né? Não para reverter transação, não para fazer nada no protocolo Bitcoin, né? É isso que tem que ficar claro aqui, né, ao meu ver. Muita gente fala, o cara vai pedir ajuda. É o que eu tô falando agora, né? Todo mundo paga arrego aqui, meu amigo. Todo mundo aqui tá pagando aí o serviço. E se os caras estão lá para alguma coisa, pelo menos que sirva, né? Para isso, para pegar ladrão, bandido de verdade, não é? Não só para ficar pegando aí quem não paga imposto, né? Só para colocar a gente na malha fina ou crimes sem vítimas aí por aí. No caso aqui é um crime com vítima. Esse cidadão aqui, o Luke, né, teve propriedade, né, roubada, essencialmente, né? Alguém de alguma forma conseguiu aí acesso à chave dele. Aí muita gente, né, ok,
primeiro problema, né, tá aí. Acho que tá resolvido aqui no argumento, né? Acho que deu para entender. Ele é uma pessoa, ele tem as ideias dele, né? Ele não é o libertário que a gente gostaria que ele fosse, não é, mas, né? Mas ele também é bastante libertário em vários quesitos, né? Mas ele é um libertário com Deus, né? O libertário com Deus tem sempre alguém superior, tem sim alguém, né, acima dele, né? Seja um padre que também pode, né? Enfim, né? Cobrar o arrego, entre aspas, né? O arrego, os 10%, né? O dízimo. Ele paga voluntariamente isso, né? E ele acredita também, né? Eu acredito que ele paga os impostos dele feliz, porque ele acredita, né? Que o governo segue princípios cristãos, católicos, né? O que os Estados Unidos ainda têm, né? As leis, né, são justas e são baseadas em princípios católicos, cristãos, né? Judaico-cristãos, ok? Vamos lá. Então, né, ele perdeu todo esse Bitcoin aqui. Aí todo mundo, o pessoal fala, caralho, como pode ser, né? Um cara tão foda, né? Um cara, dev, super coder, pica das galáxias, tá perdendo o BTC. Como pode ser isso, né? Como foi isso? Enfim, como aconteceu isso, né? E pode acontecer comigo? E aí veio alguns, né? Primeiro, né? Desculpa, a primeira coisa, né? A gente, nesse momento, muita desconfiança. Será que é verdade? Não é verdade? Eu ainda tava, né, muito cético. Pra mim, isso aqui foi, né? Como o cara falou, a chave PGF foi comprometida. Toda essa, né? O cara vai começar a pedir dinheiro pelo DM, vai falar, perdi tudo, me ajuda, tô precisando de ajuda. Enfim, sabe? Esse tipo de golpe, né? Eu acreditava que era isso, é normal, né? Acontece. Uma conta de Twitter não é, né, a mesma coisa que você fazer segurança do Bitcoin. Mas, né? Algum tempo depois, o Peter Todd confirmou, né? Eu confirmei que é real e não é um hack, né? Através de um amigo em comum. Ou seja, aparentemente, um amigo em comum realmente ligou pro Luke, falou com ele, conhece ele, falou, ô Luke, isso aí no Twitter é você mesmo? Porque já não tem mais a chave PGP, né? Pra você confiar. Você não pode confiar na chave PGP, você tem que ligar, você tem que conhecer o cara. Enfim. E aí, né? Ele passou um pouco aí do que aconteceu, né? E é confirmado, né? O Luke, né, parece que confiava demais no seu tato. Ele deixou online, né, as chaves de Bitcoin. Ele não tomou os cuidados adequados, ao nosso ver, né? Como a gente, né, recomenda aqui no canal, geralmente, que é manter a sua seed sempre offline, separada da internet, né? Fisicamente. Eu entendo a vontade do Luke, né? Ele é um dev capaz, ele acha que ele, né, é capaz de fazer a segurança do sistema aí com o que ele opera as moedas dele. E eu entendo que ele tem a vontade de deixar elas online, né, para usar, para poder, né, fazer coisas com a moeda quando ele quiser e da onde ele quiser, né? Faz sentido. Mas esse tipo de approach, né, gera essas falhas possíveis, ou seja, que remotamente alguém possa, né, conseguir aí dominar essas moedas e extrair os fundos dele. Amadores que não fazem isso, que não têm essa, né, que não confiam tanto no seu próprio tato, geralmente erram menos, né, nesse caso. Mas vamos ver o que o Peter Todd escreveu aqui, que acho que é interessante, né? Então, o que aconteceu, né? Como é que o Luke foi hackeado? Ele, pelo que ele entendeu, né, ele usava o Gentoo no seu desktop e não tinha, né, as atividades separadas. Então, algum software aí com malware, né, pode ter entrado nesse PC que ele utilizava para interagir com a rede Bitcoin, ok? Essa é uma possibilidade, ok? É uma possibilidade do que aconteceu, né? Qualquer pessoa pode ficar complacente, né? Acontece até mesmo para especialistas, é verdade. É difícil você manter, né, a paranoia o tempo inteiro. É muito difícil, você tem que fazer um trabalho extra para fazer segurança direito. A gente fala aqui o tempo inteiro, né? Não é fácil, ou seja, esse negócio de offline, você separar, fazer air gap, você manter, né, a seed separada do seu computador. É chato, dificulta um pouco aí o seu uso do Bitcoin, mas é fundamental para evitar, né, esse tipo de ataque. Uma recomendação aqui do Peter Todd é o Cubes OS, que eu acho bem legal. Eu uso já há algum tempo,
No começo era bem difícil, era mais complicado, sei lá, acho que eu já vários anos eu uso esse sistema e ele melhorou, né? Com o tempo ele tá melhorando, tá ficando melhor. Deixa a máquina mais lenta, né? Eu uso numa máquina velha, porque eu uso, né, como um sistema aí separado para coisas de Bitcoin, o caramba. Ele é muito legal porque cada vez que você inicia uma nova sessão, ele dá um spoofing da sua máquina. Sua máquina nunca aparece como a mesma para a internet. Então sempre é uma máquina desconhecida para a internet. Nunca... Ou seja, vaza muito pouca informação sobre o usuário. E ele vem já com o Onyx também, né? Que é uma distro que também é sensacional para você usar Onion. Dá uma olhada, cubesos.org, aí se você tem interesse, né? A ideia é que ele modulariza tudo, é muito bom, né? Você tem uma net do sistema, são várias, cada desses coisinhos aqui é como se fosse uma máquina virtual diferente, né? Rodando lá no seu PC. Então tem uma máquina virtual para a net do sistema, tem uma máquina virtual que é Firewall, tem uma máquina virtual que é o Onyx, né? E aí você abre uma máquina virtual de browsing via Onyx, né? Que passa pelo Firewall, que vai pela net, que vai entendeu? Então é tudo modularizado, né? Seu pessoal vai pelo firewall, o seu banco vai pelo firewall, né? Não vai por Tor, você precisa usar o seu IP, mas você pode usar firewall para bloquear acessos, enfim, né? Você pode usar VPN também, fazer setup na VPN, na Sysnet, que aí é outra máquina que está rodando, ou seja, é a mesma máquina, mas na mesma máquina você tem várias máquinas virtuais, né? Ao invés de você estar isso aqui numa máquina normal, tá tudo na mesma máquina. Então, se tem uma falha aqui, ela afeta todas, né, os outros usos. No caso, se você no seu pessoal aqui, né, baixou um vírus, sua máquina pessoal vai estar comprometida. Mas a máquina virtual que você usa para banco, não, né? A máquina que você usa para o trabalho, não, né? A máquina que você usa para Bitcoin, não, né? A máquina base é totalmente offline o tempo inteiro. O domo, né, que ele chama. Enfim, o DOMI zero, né? Domínio zero da... Cara, é sensacional. Realmente é um sisteminha muito interessante, facilita aí várias operações de segurança que num sistema normal, né, a gente estaria rodando um VM, né, máquinas virtuais, tal, não ia ter esse isolamento, né? O USB também é incrível. Você conecta um USB, ele não vai direto para uma máquina, ele fica isolado lá num compartimento, né, de USB, e aí daquele compartimento você fala, ok, agora eu quero conectar com você, sei lá, você tem aberto o Anon Browsing, né? Só com esse Anon Browsing, esse USB só entra naquela máquina, né, virtual. Então não entra na sua pessoal, bancária. Se tinha alguma coisa ruim naquele USB, naquele, né, disco key que você plugou, o problema vai ficar só aqui, né? Não vai ficar em toda a máquina. Então você vai isolar, né, os problemas. E é uma máquina boa para você usar. Óbvio, eu prefiro, né, pessoalmente, a nossa solução sempre é falar: não usa CubesOS, né? Usa uma máquina só para Bitcoin. Não fica, né? Mas se você não tem duas máquinas e você tem uma máquina boa, porque essa máquina, né, são várias máquinas virtuais, né, paralelas. Então, pensa que você vai consumir RAM pra caramba. Cada máquina virtual é como se fosse um outro PC lá rodando, né? Então, considere isso, mas é bem legal. É bem legal, eu gosto muito desse sistema. Para pessoas que têm segurança aí como prioridade, privacidade também, né? Como eu falei, cada vez que ele inicia, sua máquina faz um spoofing aí do MAC address, né? Ele tem algumas features assim bem bacanas para tentar manter você realmente o mais protegido aí possível, ok? Uma distro bem legal, vale a pena. Ele fala que PGP é importante, né? Ele fala, outra coisa, eu pessoalmente mantenho minha chave, né, em dispositivos de hardware. Concordo totalmente aí com o Peter, né? Não mantenha a sua chave PGP no seu PC que você usa para tudo. O Luke, ele estava usando um PC para tudo, né? Então, esse PC comprometido comprometeu tudo. Aqui, por exemplo, ele isola, né, num YubiKey, por exemplo, em um smart card a chave PGP. Ele armazena em elementos seguros, ok? Que só com acesso físico você pode
usar, ok? Então a pessoa, o atacante, teria que ter roubado, né, esses dispositivos para poder, né, roubar a chave do Peter. E mesmo assim, né, esses smart cards tem um Secure Element e YubiKey também, que você só pode usar a chave que está nele com um PIN, né? Então tem uma proteção por PIN, não é só, né, o dispositivo físico, tem uma proteção por PIN também, ok? Ele fala, o fato é que eu também já fui complacente, né? Com o tempo você não dá para você ficar mantendo sempre a paranoia, né? O tempo inteiro, ninguém é Dove aí 100%, né? Nem eu. Então é importante a gente parar e olhar esses casos aí, né? Do Luke, né? E aprender com essa experiência ruim aí dele, né? Uma coisa, né? Por exemplo, outro bad take aqui, né? E quando começa a aparecer esses caras, você fala, putz, isso aqui, né? Esses caras são muito urubu, né? Você não deveria gerenciar suas próprias chaves, né? Se até mesmo o desenvolvedor OG, né, caga com isso, faz problema. Não sei como outras pessoas, como você acha que outras pessoas vão fazer isso direito, né? E o que eu tô falando agora, né? Ele confiava demais no tato dele, ele foi complacente aqui, como o Peter falou, né? Ele ele achava que nunca ia acontecer com ele, né? E o Luke, né, sempre foi contra hardware wallets. Não, hardware wallets é ruim, a gente tem que usar o Bitcoin Core só e segurança do sistema, né? Criptografia do sistema, caramba. Enfim, né, não deu certo aí para ele, né? Aparentemente ele estava errado, né? E a gente estava certo, a gente sempre falou para você, né? Offline, air gap, fora do PC, né? Separado. Você cria a sua seed, armazena a sua seed sempre longe de um PC online. Não teria acontecido aí, né? O que aconteceu com ele. Alright? Vamos dar uma olhada aqui, tem alguns outros tweets que eu separei, né? O CZ, né, falou, olha, é triste ver, né, que até um developer OG do Bitcoin perdeu mais de 200 BTC, 3 milhões e meio de dólares hoje. Custódia própria, autocustódia, tem riscos diferentes, né? Nós vamos tentar monitorar e ver, né, onde podemos ajudar, né? Eu escrevi aqui, ó, se até mesmo, né, o Luke pode perder suas moedas, porque ele é um indivíduo, primeiro, high profile de target, né? Ou seja, muita gente sabe que ele tem Bitcoin, muita gente, tipo, né? É um cara que tá há tempos, minerava, ele falava abertamente que ele mantinha, né, que ele não acredita em hardware wallets, ele fala isso na internet, né? Tá falando o tempo inteiro. Em algum momento em novembro ele estava falando que o servidor dele foi invadido, teve um problema. Aí ele tá, né? Ele compartilha também muito do setup de segurança dele, né? Compartilhou muito para falar que como ele é, né? O pica das galáxias, como ele é bom, caramba. Atraiu provavelmente gente que falou, ok, challenge accepted, né? Então tem isso, ele é high profile, né? E ele guardou, né? Online. Imagina então, né, se mesmo, né, esse cara, que é um cara muito bom, o próprio CZ falando, olha, um core developer OG, nossa, se mesmo ele perdeu, tem riscos, né? Aí eu né, falo pro CZ, CZ, ele, né, é alto risco, você também é alto risco, né? Imagina um site grande, enorme, como a Binance, que tem que lidar, né, com vários fatores de riscos e provavelmente tem um grande stack, né, online de moedas para a operação, né, do dia a dia. Ele não pode ter tudo em code, né? Ele tem que ter muitas moedas online, ele tem que ter um sistema ao estilo Luke, né? O Luke, ele tinha um sistema de corretora, ele não tinha um sistema de custódia como eu ou como, né, todos os bitcoinheiros que fazem hodl usam, né? Não é um sistema isolado, não é um sistema que é difícil, para eu mesmo recuperar é difícil, entendeu? O sistema que a gente, né, fala para você é um sistema que até para você recuperar tem que ser relativamente difícil, porque, né, você não pode estar à mercê de poder recuperar, né, a qualquer ameaça que façam contra você. Então você tem que ter níveis, né, de separação entre você, a sua moeda, entre a sua moeda e o mundo, né? Então aí vem, né? Nunca armazene as suas moedas online, especialmente com um terceiro. Essa é a grande lição, né, da história do Luke. Por mais que os caras das exchanges
e pessoas como o Wood, né, queiram falar para você não guarde suas moedas, né, querem afastar você de você ser soberano, né? Não, ao contrário, né? O que mostra para mim é que se você armazena online, ou se você confia em gente que armazena online, você está sob risco alto, elevado, né? Pode ter um zero day em hardware, pode ter a gente não sabe ainda como foi roubado do Luke, né? Não é trivial, né? Não sabemos. Pode ter sido de longo prazo. A gente também não sabe quanto longo prazo não tem alguém já atacando a Binance. Não tem gente que já tem as chaves da Binance só esperando rechear mais para fazer o saque, ok? Não sabemos, ninguém não tem como saber, né? A única forma de você saber 100% que não tem ninguém é você gerando a sua chave de maneira segura, que você entende como gerar ela de maneira segura e isolada, que ninguém realmente, além de você, teve acesso a ela, né? Só assim você pode ter alguma certeza, né, de que aquela chave está segura, que aquele Bitcoin não vai ser movido por um bandido, né, um dia assim, do nada, puf, vai desaparecer, ok? Então, é por aí, né? É por aí. Para mim, é muito maior o risco você, né? A Binance, ela tem o maior honeypot, né? Ela tem... Se alguém, né, vai programar, porque esse ataque contra o Luke pode ter demorado 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo esse hacker já não acessou a máquina, já não estava, né, pegando o keylogin, não sei, não sabemos, ninguém sabe ainda está, né, como eu falei, está em desenvolvimento. Mas a mesma coisa pode estar acontecendo com outras exchanges, que também tem a carteira online, né? Até com Node Lite, não quero fazer FUD, mas pode também, de repente tem alguma falha de hardware, alguma falha de software no Linux, teve uma falha do kernel recente aí, por exemplo, se alguém descobrir uma forma de explorar isso para extrair chaves, por exemplo, né, que estão online, tá aí, né? Não acredito que seja trivial, né? Mesmo que você conseguir esse acesso, talvez você tenha que estar monitorando por um tempo, enfim, o usuário tenha que descriptografar enquanto você está lá, né, na máquina do terceiro. Então tem algumas, ainda tem, né, pode demorar, né, um tempo, né, não é trivial, né, mas, enfim, né, a Binance, né, é o maior honeypot. Se alguém for fazer um ataque, é mais fácil você, né, pegar, dedicar tempo, né, a um honeypot grande, né, um grande pote de mel, e ficar buscando o potezinho de mel, né, espalhado por aí, né? Se o ataque requer também, né, alguma coisa física, alguma entrada física, algum acesso, né, ao computador do terceiro, então, né, outra vez, o risco, né, o risco-benefício de você roubar um honeypot grande é muito maior, né, do que ficar buscando honeypots pequenos que você nem sabe, né, se vai conseguir mesmo, né, se realmente tem alguma coisa, né. A Binance, eu sei que tem alguma coisa, né. O Luke, o atacante sabe que tem alguma coisa. Quem me dera, né. Enfim, o cara, 200 BTC, o cara mantinha online. Eu não acredito que é todo, né, o pote dele, né? Mas é um pote grande, é um pote importante. Aí, de muita gente é um sonho, né? Pra mim, pô, isso aí seria um pote... Enfim, não estaria aqui conversando com vocês, pedindo satoshinho. Aliás, mandem aí, apoiem aí o BitDove para ele continuar online, hein? É isso aí. Se você não quer, né, então, você não quer ter essas moedas dentro desse honeypot, você quer ter as suas moedas, né, no seu potezinho de mel lá, que ninguém tá interessado na porra do seu satoshinho, do seu potezinho de mel. O pessoal quer pote grande, né? O pessoal quer pote grande. Cuidado aí com esses potes grandes de Bitcoin, né? Não deixe que te apavorem de ser soberano. Aprenda a fazer a custódia do seu BTC totalmente offline, isolado. O Luke é dev e provavelmente se achava acima de um hack, de ter um malware na sua máquina. O usuário amador, ele se sente vulnerável, né? Você não tem essa confiança que o Luke tem. Não, vou deixar tudo online. Eu entendo que meu firewall aqui protege tudo. Eu não acesso o site pornô, né? Eu sou católico, não tenho esse risco. Tudo que eu acesso aqui é limpo, né? Então, não, né? Hack social. Você vê, o Luke, ele caiu, né, nisso aqui,
deve ter caído em algum hack social, né? Eu diria, né? Algum dev, outro dev, que ele achava legítimo, mandou alguma coisa para ele testar, dá uma olhada nisso aqui, olha que legal, fiz um não sei o quê, enfim, né? Ele tem 8 filhos, não é legal falar, mas, enfim, cada filho, não sei que idade eles têm, mas cada filho é uma superfície de ataque potencial, né? Seja o próprio filho, por vontade, né? A gente sabe, muitos filhos de católicos que são duros, muitas vezes são rebeldes, querem sair de casa, ou por fora, né? Alguém veio para cima, né, do terceiro, ou a própria mulher, né, ameaçada por causa do filho, enfim, né? É complexa a situação, não dá para saber o que aconteceu exatamente com ele, né? O importante é que ele tinha online isso aí, né? Então você, usuário amador, você não vai ter online, você vai se sentir muito mais vulnerável, né, do que o Luke, e vai criar uma carteira fria, segura e isolada, né, seguindo o protocolo aí, claro, de isolação, né, da sua carteira o tempo inteiro. Você nunca vai ter ela online e isso vai te proteger. Provavelmente, né, usuários que seguirem esses conselhos vão conseguir, né, ter moedas para o futuro, né, enquanto usuários que, né, confiarem no governo, confiarem no próprio Tato, confiarem em computadores conectados à internet com Bitcoin, vão perder as moedas, né? Enfim. É isso aí, ó. O Nancius, né, falou, né, sobre o take aí do Wood e que o CZ, né, tá fazendo retweet, né? E ele também fala sobre isso, né? Sobre esse tema aí. Então, interessante. Ele usa, ele fala aqui do Peter Todd. Ele usou aquele, né, o tweet que eu mostrei lá também. Ele também fala, né, isso é o que eu falei, não significa que você tem que usar o Cubes, né, como o Peter Todd falou. Eu acho legal, eu gosto do Cubes, você não precisa usar, né? O importante é você usar um laptop, né, separado para o seu Bitcoin, tá aqui, né? Não, né, usa a máquina onde você usa a BTC para fazer outras coisas. Isso é uma boa prática que já vai te resolver aí, né? Já vai te isolar de um monte de problema aí que o Luke não, né? Problemas que o Luke teve, né? Ele tá falando, o Luke tem, né, um nível de conhecimento de Bitcoin que muitas pessoas não têm, né? Não significa que ele não pode errar, né? Então, né, a equivalência do Wood é besta. É besta, isso aí. Faça então, né? Deve ter né, gestão de chaves em algum nível. Se você não consegue fazer isso, você pode outsource, né, para uma empresa que você confia. Também pode fazer um modelo híbrido, né? Tem o modelo da Casa Hodel, tem o modelo da Nunchuck, que agora está saindo com um novo programa, Honey Badger, que também eles podem ser um cosigner, né? Eu não gosto desse serviço, porque para eles, ou seja, eles têm um problema de privacidade, né? O terceiro que você está confiando aí, que seja um cosigner, né? Que faça um modelo híbrido, né? No modelo híbrido ele vai saber exatamente tudo que você tem, né? Qual é o seu stack, né? E se ele for comprometido, né, se transforma em um honeypot de informação, né, no caso, não de chaves, bom, de uma chave, né, possível, ele se transforma num honeypot de informação, né, acima de tudo que aí, né, uma pessoa pode, sabendo, né, qual é o bot, dedicar tempo e recursos, né, para fazer a extração, né, que é o caso do Luke aqui, ele é um alvo, né, todo core developer, OG do Bitcoin, deve se preocupar, deve se sentir um alvo, né? Que as suas moedas estão sob num alvo, né? Ou seja, que tem gente que, sabendo, né, quanto BTC ele tem, vai pensar em retorno de investimento ao tentar executar um ataque. Ou seja, se o ataque for mais barato que o bot potencial, entende? Ou seja, você tem esse risco, ok? Então, se você não toma cuidado com privacidade, né, o risco está na possibilidade de alguém se dedicar a tomar tempo, né, e recursos para tentar extrair, roubar, né, furtar você, ok? Enfim, o furto é no bom caso, entre aspas, né, o pior caso já é crime mais, né, sem... com ameaça, com, né, extorsão, enfim, né? Eu não quero nem pensar nesse tipo de coisa. Mas isso pode acontecer com qualquer coisa, né? O Peter, inclusive, no vídeo de ontem, ele fala
ouro, né? Ouro ainda pode ser uma solução melhor. Isso me fez questionar o Bitcoin. Tipo, e ouro pode ser uma opção melhor. Enfim. Não é melhor, cara. Ouro é muito pior, né? No sentido extorsão, no que você... Tipo, é físico. A pessoa, se você perdeu a privacidade, a pessoa sabe onde você comprou, sei lá, o ourista lá, de quem você compra, tem uma lista dos clientes, vaza essa lista, os caras começam a ir de casa em casa pedindo ouro, dá o ouro ou morre, eu sei que você tem, tá aqui, enfim. Não é o mesmo problema, né? No caso do BTC você ainda tem mais negabilidade, você tem passphrase, às vezes não tem uma físico, né? O físico tá distante... E quando chega no físico tem um decoy, enfim, é muito mais, né? Tem muito mais espaço, né, para fugir de confisco, né, do que com o ouro. O ouro, hoje em dia, é muito difícil fugir de confisco, né? Especialmente estatal, né? Especialmente estatal, mas também, né? Um ladrão, outro ladrão, né? A máfia não oficial também, né? É um problema. Custódia de Bitcoin, né? Então, autocustódia de Bitcoin, é o único Bitcoin. Bitcoin custodiado é Bitcoin de papel, é IOU, né? Isso é o mais importante de você entender, e a única forma realmente de você saber que uma chave está segura é você criando ela. Você confia em você. Você não tem que confiar em um terceiro para criar a chave, né? Como a gente viu, o próprio Luke pode perder, pode criar a chave errado, pode fazer errado. Por que a Binance, né, não pode também? É isso que você tem que aprender essa é a lição de toda essa história, né? Se esse cara, se o Luke Dash Jr., né, que é um desenvolvedor de respeito, confiável, o cara minerou, o cara é um cara, que há muito tempo tá no Bitcoin, não é qualquer cara, né? Não é qualquer cara. Se esse cara errou, quem garante que a Binance não pode errar também, ou que os especialistas da Binance não erraram também, né? Que uma Binance aí da vida já não errou, né? Também, já não erraram, só não tá esperando aí o momento do bot para tirar tudo, né? O bote lá, o bote da cobra, da serpente, vai lá e vai dar o bote, ok? Então, a lição é: use autocustódia, crie sua chave de maneira segura, ok? Essa é a única maneira, ok? Playlists aí dos bitcoinheiros, vai lá, playlist Hardware Wallet, Bitcoin, faça você mesmo. Importante, muito legal, não precisa gastar dinheiro com Hard Wallet para começar. Pega aqui, ó, como usar celular como Hard Wallet de Bitcoin segura. Blue Wallet, pode ser AirGap, PSBT, pode você, ou seja, usando um celular velho offline, você pode criar sua chave de maneira segura, né, sem gastar dinheiro aí com Hard Wallet. Bitcoin no pendrive com Tails e Electrum, esse aqui ficou famoso aí, o Renatão 38 gostou do vídeo, é um vídeo legal que eu fiz aí com o Miguel e com o João aí, que são duas feras também. Enfim, tem várias opções aí para você criar uma carteira melhor do que a do Luke aí, né? Você criar sua seed BIP39 com essa metodologia aqui, para mim é a melhor. Seed Picker, você vê com seu olho aleatoriedade sendo criada ali, sua seed nascendo ali, né, da sua atividade física, você vendo ali como se faz a aleatoriedade, então você confia, né, que aquela chave realmente foi criada aleatoriamente, totalmente, né, sem nenhuma influência aí de algum hacker remoto ou numa máquina comprometida, enfim, né? Importante é não armazenar, né, jamais o que você criar, né, usando essas ferramentas aqui, né, essa maneira de você criar sua seed, não armazenar isso online, né, especialmente, ou seja, para valores altos, né, claro, se você vai usar carteira no celular, valores baixos, enfim, pode criar no celular, não precisa ser paranoico, pode ter um valor em Bitcoin que você está disposto a perder, entre aspas, né? Mas pensa, é como uma carteira que você leva na rua, né? Você sabe, todo dia que você sai na rua com R$100, R$200 na carteira, sabe, está disposto, né, a perder, entre aspas, está disposto. Ninguém está disposto, ninguém quer perder dinheiro, né? Mas você não está levando a sua poupança no bolso, você leva uma quantia que, bom, se perder, paciência, novo dia,
né, amanhã eu consigo comer, ok? Então, não deixe online, né? Não deixe online, não crie online a sua chave de Bitcoin, mantenha ela sempre isolada aí, offline. Alright? É isso aí, bitcoinheiros. Espero que tenham curtido esse vídeo. Jamais deixe a sua moeda online. Essa é a lição aí do Luke Dash Jr. Que cara bonito. Aquele abraço. Tchau.